Deixa eu só ligar a luz aqui, galera. Vamos lá para o bate-papo no Paralímpicos, não é? Com a Verônica Hipólito. Verônica Hipólito, que é uma atleta paralímpica de destaque no alto rendimento, né? A Verônica Hipólito, que arrebenta, tem título mundial, tem medalha de bronze e prata no Rio 2016, também conquistou medalhas em Toronto, em Lima, no Peru, nos dois Parapãs. Enfim, a gente vai bater um papo com a Verônica Hipólito, que já entrou. Maravilha! Aí, legal, vamos fazer uma transmissão com a Verônica Hipólito aqui no Paralímpicos Brasil, para a gente bater um papo com essa menina que tem uma história espetacular de vida. E tá na tela aí a Verônica. Maravilha. Oi, Tudo bem, Verônica? Boa tarde. boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo jóia, tudo jóia. O pessoal tá entrando aí. O pessoal começou a entrar na nossa live, né? A Verônica Hipólito, que é filha de Dona Josenilda e o senhor José Dimas. Senhor José Dimas, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tranquilo, tá maravilhoso. Meus cachorros também estão maravilhosos. Minha mãe também. É a mais saudável Tá. daqui. Legal, legal, porque ontem a gente marcou a entrevista e aí a Verônica teve que resolver os negócios aí de última hora, né? O cachorro que atrapalha a Verônica no treinamento que ela faz, né? Decidiu arrumar encrenca com outro Foi cachorro. brigar com o outro não se defendeu e foi isso que aconteceu, gente. Meu Deus do céu. E pior que eu Legal. conversei, acho que faltava o quê? Não faltava nem 30 minutos, não é? Não, era tipo, eu te chamei uns 10 antes, eu falei, Verônica, tá tudo certo, você é o Foi, falei, Ever. nossa, e eu... Bom que tá tudo Legal, bem agora. E hoje a gente vai bater um ótimo. super papo. Legal, legal. Ó, tem um monte de gente entrando, a gente agradecendo a audiência. O Paralímpicos Brasil, só para explicar, é um canal novo, não é, aqui no Instagram, de uma ideia que vem desde 2001, quando eu comecei a carreira na Jovem Pan. Desde 2001 eu venho falando com Paralímpicos, olha, faz muito tempo. Quando o Vital era presidente do Comitê Paralímpico Nossa. Brasileiro. E aí a ideia foi crescendo, tal, a gente foi ganhando experiência também na carreira e estamos tocando, esse é o primeiro passo. Mas vamos lá e vamos conversar com a Verônica Hipólito, que eu já estava falando aqui, né, Verônica, antes de você entrar, dos títulos que você conquistou, não é? Mundial, em Lyon, você também conquistou um segundo lugar lá em Lyon, depois no Rio, não é? Prata e bronze, Uhum. né? Em Toronto, medalhas, em Lima também, medalhas. Aí Denilson aqui falando, Verônica é top, e é mesmo, porque a Maravilhosa. Verônica tem uma história de vida espetacular, não é, Verônica? Eu gostaria de saber primeiro como é que surgiu a ideia do esporte na sua vida, não é? Porque a gente tem muitas histórias aí, inclusive na segunda-feira a gente vai bater um papo com a Beth Gomes, Que né, que é do legal. lançamento de disco, às 5 horas da tarde, e ela era uma maluca por esporte, né? Jogava vôlei, aí teve o problema da esclerose, aí partiu para o basquete cadeira de rodas, e agora está no lançamento, tem recorde mundial. Quer Não, dizer, são eu falo que pessoas assim, ligadas ao esporte. toda sexta, todo sábado, ela tá batendo recorde mundial. Assim, ela não para toda sexta do sábado, ela vou bater o recorde mundial hoje. E assim vai. E ela é que tem a idade mais avançada da equipe, né? Ela, assim, tem até equipe que brinca que é vovó e vovô, mas ela não tem nem como brincar, porque ela tá dando um couro nos mais novos. Toda hora bate recorde mundial, super alta astral, super gente boa. Sim. Assim, quando ela bate o recorde mundial, você sente que bateu. De tão querida que ela é. Mas é uma maluca por esporte também. Todo mundo aqui é maluco por esporte. E você, como é que foi esse despertar aí para o esporte? Eu sempre estive no esporte, né? O pessoal sempre fala assim, como que você começou no esporte? E tem pessoas que falam assim, ó, comecei em tal dia da minha vida, era um dia frio, um dia calor, com muito calor. Eu não.
desde que eu me conheço por gente, eu estou no esporte. Minha mãe e meu pai, eles sempre apoiaram, eu e meu irmão, sempre nos colocaram no esporte, em todos. Não para ganhar medalha, não para ganhar troféu, mas para aprender, para brincar, para dar risada, para fazer amizades. E assim eu fui indo, sabe? Fiz natação, fiz judô, fiz ginástica artística, fiz tênis de mesa, fiz tênis de campo. Não que eu fosse boa, porque no judô, por exemplo, eu sempre levava uma surra dos homens, mas eu tava lá. Na natação, eu lembro de uma competição que a minha mãe mandou parar a competição porque ela achou que eu tava me afogando, mas eu tava nadando, do meu jeito, mas eu tava. E aí foi indo, sabe? Um monte de história, quase todas as modalidades esportivas eu fiz. Aí eu tive uma cirurgia na cabeça, depois um AVC. Aí não poderia fazer qualquer esporte que tivesse impacto do quadril para cima, ou seja, quase tudo. Sobrava, Sim. sei lá, tênis de mesa, atletismo e natação. Tênis de mesa eu já tinha feito, não era boa. Gosto de assistir, mas não me tocava na hora de jogar. Natação, minha mãe teve que parar uma competição que achou que eu tava me afogando, né? Minha grande frustração. E no atletismo, eu achava chato. Nunca tinha feito. Mas eu achava chato. Você ia lá, corria, não tinha nada nem ninguém te empurrando, nada. Eu gostava de esporte de impacto. E aí meu pai me levou no festival, que era num domingo, cedo, que eu não queria ir. Só que ele e a minha mãe me levaram. Eu levei uma surra na minha primeira corrida. Mas eu lembro até hoje que quando eu terminei de correr, eu falei assim, eu quero ser a menina mais rápida da cidade. E aí tem histórias aí no meio, sabe? Tem muita coisa que Sim. aconteceu, tem muita risada, tem muito choro, tiveram muitas dúvidas. Teve muito trabalho mesmo. E aí eu me tornei a menina mais rápida do mundo antes de me tornar a menina mais rápida da cidade. Antes de ganhar os Jogos Escolares, eu ganhei um campeonato mundial quando eu fiz 17 anos. 17. Não tinha tido É. nenhum mês que eu tinha feito 17 anos. Um campeonato adulto, estreante. E aí começou a maluquice, né? Não tinha nem idade direito. Mas aí começou a maluquice. E tô aqui até hoje, não pretendo sair. E até falo, o dia que eu me aposentar, eu não vou sair. Porque eu vou continuar de um jeito no meio do esporte. Agora, Sim. junto de outros colegas, a gente abriu uma equipe nessa loucura da vida, sabe? Vamos abrir uma equipe, vamos Sim. mudar o esporte, vamos mudar tudo, vamos dar o valor que merece, vamos tornar o produto que ele é, mostrar para todo mundo, salvar um monte de gente. E aí estamos nessa, sabe? Acreditando, trabalhando, sonhando muito. E aí vamos indo. Você- Verônica, você falou que quer seguir no esporte. Você está estudando para isso? O que você está fazendo? Só para falar assim, toda vez que perguntam que eu estou estudando, todo mundo fica surpreso. Eu faço economia. Eu faço economia Tá. com foco em relações internacionais e políticas públicas, que é numa universidade interdisciplinar, que é a Universidade Federal do ABC. Maluquice, né? Uhum. Acho que eu nasci maluca. É... E aí eu faço Eu economia. estou querendo saber onde vai chegar no esporte isso daí, essa economia. Eu quero Então, saber, vamos lá. é que o pessoal sempre acha que só existem 3 cursos que você chega no esporte, que é educação física, fisioterapia e psicologia. Não Tá. é isso. Todos os cursos, eles são muito maiores e abrangem muitas coisas. Essa coisa de ter um quadradinho que te limita é algo velho, é algo antigo, é algo que já foi. Tanto que eu resolvi estudar numa universidade interdisciplinar porque eu acredito na interdisciplinariedade. A gente não sabe sobre tudo, só que nós temos que saber um pouquinho sobre tudo. E o esporte, ele mexe com a economia. O esporte é um produto no geral. Motivos da economia. Eu já vou chegar também em relações internacionais à base de políticas públicas. Motivos da economia. O esporte move uma sociedade. Eu e a minha família acreditamos em 3 grandes pilares. Educação de qualidade universal para todos, porque não adianta você ter numa escola particular super, hiper
mega power maravilhosa, e um numa escola pública que não tem todas as condições e os professores têm que ficar se virando. Segundo, saúde. Com saúde é o famoso todo mundo consegue ir atrás. De qualidade e universal. Para todos, a mesma coisa. Não adianta você ter alguns que podem pagar convênios e hospitais particulares e outros ficarem numa fila do SUS. O SUS que eu apoio muito, amo muito de coração, mas que ele deveria ter mais atenção. E, por último e não menos importante, o esporte. Por que não segurança? Por que não nada disso? Porque a segurança melhora quando diminui o nível de criminalidade. Que diminui como? Tendo acesso para todos. Com entretenimento, com educação e com saúde. A gente precisa de ídolos também. Precisamos de ídolos para conseguir, para no esporte a gente conseguir movimentar mais as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos adultos também. E, no geral, como o esporte consegue se manter? Com dinheiro. Não adianta ficar pensando que é com sangue, suor e lágrimas, né? Tem que ter dinheiro. Sim. E aí entram as empresas. Por que as empresas deveriam colocar dinheiro no esporte? Porque pode ajudar com uma gama de coisas, com crianças, jovens e adultos, com um comportamento, com uma parte social, de socialização, uma parte de entretenimento, porque esporte não é só alto rendimento. E aí, entre tantas outras coisas, gira dinheiro, o esporte gira muito fácil com ingresso, com produtos de fã-clubes, com sócio-torcedor. Só que muita gente acha ainda que o esporte é somente futebol. E os outros só são lembrados de 4 em 4 anos. Na verdade, não é isso. E aí vem as relações internacionais e políticas públicas. Vamos começar agora pela última, que são as políticas públicas. Agora, segundo políticas públicas, que é um dos focos que eu tenho de algumas matérias. Se a gente não tiver políticas públicas para todas as minorias, que não necessariamente são minorias, são maiorias, onde a gente vai parar? Não pode dar condição só para o homem branco de uma família rica. Não dá. Quantos talentos nós não temos por aí, não só de esporte? Quantos médicos nós não temos por aí que talvez não tenham as condições? Quantos professores, quantos Einsteins a gente não tem por aí, entende? Quantos super escritores e escritoras a gente não tem por aí? E aí entra o último, que são relações internacionais. Eu quero colocar o Brasil como um centro de referência dos esportes. Então, por isso que eu quero ter uma base de RI, Relações Internacionais, Políticas Públicas e foco em economia. E é isso, é uma grande explicação, né? E é verdade, Verônica, porque a política pública mudou em relação à pessoa com deficiência, mas vou te falar que aqui no Brasil é difícil, né? Aqui no Brasil, você sabe disso, aqui é muito complicado, né? Até contei aqui numa live, a gente teve uma live com a Escola de Natação do Corinthians, que tem alto rendimento, né, para pessoas com síndrome de Down, mas atende a pessoa com deficiência lá na natação do Corinthians. E a gente estava falando sobre essas questões, e eu contei a história de 94, porque eu apresento um programa junto com o Zete, que foi grande goleiro, não é? Foi técnico, mas foi grande goleiro do São Paulo, e estava na final da Copa de 94, e lá nos Estados Unidos, em 1994, se você olhar de novo a imagem da final Brasil e Itália, no meio do estádio tem uma rampa de acessibilidade. Exato. Eles não se preocuparam em perder os locais que ali seriam, né, os melhores lugares ali para sentar na beira do campo, para ver o jogo bem de pertinho. E não, ele tem uma rampa gigantesca de acesso que pega grande parte da intermediária ali da arquibancada. Então, quer dizer, aqui a gente está muito distante, ainda apesar que melhorou muito, né? Secretaria para cuidados com a pessoa com deficiência, não existia isso, né? Existe hoje, né? Então realmente tá. E realmente você tem razão, isso é importante, a política pública, para ajudar mesmo, para a gente avançar nisso daí. A gente precisa avançar. Você falou um negócio interessante, você falou assim, a gente precisa de ídolos.
em quem você se espelhou ou você tinha como ídolo para você trilhar a sua carreira? Antes de entrar no Paralímpico ou de toda a minha vida, assim, um depois do outro? Pode ser, se ajudou também nessa questão paralímpica. Então, vamos lá. Eu acredito que existem vários tipos de ídolos para todo mundo. Os meus ídolos têm que ser, são ídolos dentro e fora do trabalho deles, dos campos, das piscinas, das pistas, porque para mim essa famosa coisa de assim, meu, tá jogando bem? Deixa jogar, não interessa. Tá correndo bem? Deixa correr, não interessa o que ele tá fazendo. Tá nadando bem? Não interessa. Não interessa se ele maltratou a mulher. Não interessa se ele bateu numa criança. Não interessa se ele jogou uma garrafa de plástico do carro no meio da rua. Não interessa. Para mim interessa. Eu tenho como grandes ídolos, assim, Eilson Nascimento, que ele tá mais dos seus 30 anos. Eu tenho a sorte dele ser um grande amigo meu também, que é um ídolo, é um líder hoje. Para os atletas que estão chegando, os atletas que já saíram e os atletas que já estão há um tempo, todos admiram ele. Se não todos, uma grande maioria admira e respeita. Ele é um líder. Ele viu, ele derrotou, ele ganhou do Antônio Delfino, que era antes dele, continuou, chegou Petrúcio, ganhou dele, chegou o Washington como uma ameaça, e ao invés de ele marginalizar o Washington, ele pegou na mão dele, a única que ele tem no caso, e trouxe para perto e falou que ele fazia de certo, de errado e incentivou. E o Washington ficou em segundo. E o Ió tá lá torcendo, ficando feliz, apoiando tudo e todos na corrida da Rayane, com pessoas de outras modalidades, a galera do vôlei, o pessoal da natação, a mesa dele é concorridíssima. Tem outros também, tem André Brasil, que para mim vai ser um eterno atleta paralímpico, não gosto nem de falar o termo paralímpico agora, atleta é atleta, Sim. que eu acredito muito que ele foi injustiçado em relação à classificação dele, mas não dá para negar eu brinco, as milhares de medalhas dele, que eu só conta de Parapan, de mundiais e de Jogos Paralímpicos, que já são muitas. Porque se eu A pegar de Beth, todos os né? outros. Oi? A Beth é um exemplo. Na reclassificação, ela ficou fora, né, Exata. do Rio. Beth, André Rocha, o Zé Batata, todos eles tiveram um momento que a classificação é assim, quanto mais alta, menos deficiência, melhor a tua forma, quanto mais baixa, Sim, mais deficiência. É uma forma mais rude de falar. E a Beth fez isso aqui, sim. ó. Isso aqui, gigante. Então, assim, eu tenho grandes ídolos, mas eu falo que meus principais ídolos, assim, que estão no topo de todas, são meu pai e minha mãe. Ídolo não precisa ganhar uma medalha em Jogos Paralímpicos, Jogos Olímpicos. Ídolo é quem você admira. Meu pai e minha mãe saíram de condições extremamente precárias para dar a vida que eu e minha irmã a gente tem hoje, uma vida incrível. E eu posso falar de mim, depois de 3 cirurgias na cabeça, uma cirurgia no intestino grosso e um AVC, eles sempre lá comigo e sempre acreditando e nunca me vitimizaram ou foram capacitistas. E além disso, tudo são atletas, né? Meu pai tá correndo maratona, que não sabe se tá correndo ou tá andando, mas corre. A minha mãe, ela tá voltando e ela se aposentou, tá aqui do lado fazendo o que eu tô olhando aqui pra mim. Não vou te mostrar. Mas ela entrou na Universidade de Novo Federal. Quem depois dos 50 anos entraria? Minha mãe cresceu e Sim. resolveu entrar. Então, assim, meus principais ídolos são meu pai e minha mãe, mas eu tenho também como grandes ídolos Johansson, André Brasil. Fora também tem outros ídolos como Rosângela, dos 100 metros, que foi a primeira atleta feminina a correr abaixo dos 11 segundos. Chorei no dia. Marta, que não tem nem o que falar dela, mas já aproveitando para fazer uma crítica. Eu acho que eu sou muito... eu falo muito, mas faltam... nós temos, mas faltam mais mulheres no esporte. Eu ainda acho que é meio estúpido, digamos, acreditarem que não existe machismo, sendo que para os Jogos Olímpicos, para os Jogos Paralímpicos, para você ir, ainda tem que existir
um percentual de mulheres para estar indo para lá, senão não vão. Deveriam estar indo porque tem esporte para todo mundo. E eu ainda acho... e ainda existem várias outras cenas, como enquanto repórteres perguntam, jornalistas perguntam, não todos, alguns perguntam para os homens como foi a corrida, como foi o nado, como que foi o jogo, existe o melhor jogador do mundo, o homem mais rápido do mundo, o homem mais forte do mundo. Para mulheres, não. Para mulheres é o tamanho do short, o tamanho do cabelo, se o aplique caiu ou não, se usou maquiagem ou não, se a maquiagem tá boa ou não tá boa. A gente escuta muito falar do homem mais rápido do mundo, mas quem é a mulher mais rápida do mundo? O homem mais forte do mundo, mas a mulher mais forte do mundo, com certeza, é sapatona, com certeza. O homem mais... o melhor nadador do mundo, mas quem é a melhor nadadora do mundo? Então aí ficam já algumas reflexões. É a cultura do país que precisa mudar. Com E certeza. eu posso falar que eu senti na pele isso, porque minha irmã é técnica de futebol, que é a Emily Lima. A Emily Lima, Caramba! que foi técnica da seleção brasileira e hoje é técnica da seleção do Equador. Uhum. E eu acompanhei ao lado do meu pai muitos jogos da Emily, quando era atleta. E o Oxi. que eu ouvia nas arquibancadas em 1900, na década de 90, o que a gente ouvia nas arquibancadas era coisa de louco. E pior que eu era um garoto muito novo, meu pai, né, é um senhor, e a gente tinha que ficar quietinho, ouvindo aquelas bobagens, aquela coisa, que hoje existe uma luta realmente para isso, mas isso está enraizado na nossa cultura, é um negócio impressionante mesmo, né? Com certeza. Eu perguntei do ídolo, por quê, Verônica? Porque eu pesquisando vídeos e etc., eu já percebi que você se tornou referência para os mais novos, não é? Que você é nova, mas Uhum. você já é referência, né? Para muita gente. E eu acho assim, e o que você falou, essa questão da vitimização e etc., a ideia, né, aqui do Paralímpicos, porque é o que você fala, quando o cara vai entrevistar, o cara, ai, não sei o que, não sei o que lá, Superação. mas a ideia é o quê? É mostrar que vocês têm um papel que não é só no esporte. Vocês têm um outro papel importantíssimo na sociedade, né? Que eu acho espetacular. Eu sou fã dos Paralímpicos, eu sou mesmo. Desde 2001, quando surgiu essa ideia, quando eu estava começando a carreira. Porque Uhum. as histórias que eu ouvi e a questão de mostrar para a sociedade, né? Vocês têm um papel muito legal na questão de mostrar para a sociedade, às vezes, que a vida continua e que vocês estão firmes e fortes. Mas eu gostaria de falar de você nesse papel, que você falou um negócio interessante do ídolo. Você já é referência para muitas meninas que provavelmente devem te olhar com outros olhos lá no Centro Paralímpico, né? Devem olhar com os olhos brilhando. E tem muito disso que você falou mesmo. O ídolo, a gente tem que conhecer o ídolo. Porque muita gente às vezes fala, eu queria tanto conhecer o cara. Eu falo, cuidado. Cuidado que você pode se decepcionar com o seu ídolo. Eu me Pode ser, não. decepcionei já. Então, e como você, como é que você vê isso em relação a você, a Verônica? Eu digo que até hoje é um pouco estranho para mim quando dizem isso. Porque o que eu faço é o que eu sou. Então eu nunca forço nada. Tanto que eu acredito que a Marcele entrou, já falou aqui, não sei se ela ainda está aqui, o Ricardo também. Tem a Karina também, a Marcele e a Karina são da minha classe, existem outras meninas da minha classe. E eu não forço com elas, a única coisa que eu faço é incentivar. Eu até falo assim, Legal. pega leve comigo hoje. E o que eu quero é que elas me desafiem. O Avancini, que é um atleta também, tem uma equipe, ele falou assim, ele pegou jovens, moleques mais jovens, para treinar junto com ele nessa equipe, com nutricionista, com fisioterapeuta, com tudo que tem direito. O Avancini cuidando de tudo, com os patrocinadores pessoais dele e junto agora na equipe. E aí perguntaram para ele, né?
esses moleques, você não tem medo que passem em você? Ele falou assim, se conseguirem, eu vou ter feito o meu trabalho. Eu, Verônica, até arrepia, eu, Verônica, quero ser a atleta a melhor de todas. Quero bater todos os recordes mundiais. Quero que todo mundo olhe e fale assim, eu tenho que bater ela, é ela que eu tenho que bater. Eu tô com meu dedo aqui assim, fica até estranho. Cortei meu dedo. Mas no dia após eu aposentar, eu quero que as meninas acabem com os recordes que eu bati. Batam todos. E que depois outras batam. E que aí vai indo. Porque isso vai mostrar aquilo que eu quero, que você quer, que todo mundo que é amante do esporte quer. Que o esporte evolui e é para melhor. Então, eu não forço com nenhuma delas. Eu não pego leve com nenhuma delas. Eu puxo a orelha se eu precisar puxar. De coisas que eu sei e eu vejo que elas podem estar errando. Eu dou a mão, se precisar dar. E eu acho que assim, antes, pra mim, né? Antes de ser ídola de alguém, antes de ser atleta que é uma fã e atleta que é ídola, tem que ser atletas que são amigas, pessoas que são amigas. Eu e a Marcela, a gente joga ludo juntas aqui no celular. A gente zoa Sim. juntos quem tá ganhando de quem vai ser a patinha de quem. Então, eu acredito que isso é muito divertido e faltam ídolos hoje. Pessoas que podem ter muitos patrocínios, sim. Pessoas que podem ter muitos recordes, sim. Pessoas que podem ser incríveis, sim. Mas que, acima de tudo, pessoas, atletas que estendam a mão para o próximo e sejam acessíveis o máximo possível para os seus fãs. Porque de lá podem sair gigantes, gigantes de tudo. É verdade, é pelo exemplo, né? Pelo exemplo. Inclusive a Emily entrou na live aí, tá acompanhando também. Ai, que Ó, é, é, como fica o treinamento nesse período, né? Porque já cancelaram o Mundial para 2022. 22. A gente vai. É, Pode falar. as Paralimpíadas de Tóquio 2021 e a gente torcendo para chegar essa vacina o quanto antes, Exato. né? Como Aham. é que fica o treinamento, Verônica? Porque eu vi você treinando, né? Até brinquei com a questão do cachorro que estava lá te atrapalhando. Você jogava aquela bola, o cachorro vinha em cima da bola. Mas como é que fica o treinamento? Porque vocês são atletas de alto rendimento. Isso daí deve ser complicadíssimo. Inclusive, a Beth Gomes, que a gente vai conversar na segunda, às 5 da tarde, aqui no canal Paralímpicos, ela está treinando em casa. Mas o dela é questão de força, né? Quer dizer, ela está lá fazendo força, tal, dá. Agora, o seu caso, acho que não dá. Então, primeiro que eu tô torcendo para chegar essa vacina logo para ter os Jogos de Tóquio 2021, mas eu sei que eu vou competir que nem uma louca. 2021, Tóquio, 2022 Mundial, 2023 Mundial e para Pan-Americano, 2024 Paralimpíadas, 2025 Mundial, 2026 só, né? Que eu vou voltar a viver. Então, é assim. Tem duas coisas que eu acredito muito. Primeiro que a bolsa que a gente recebe é para fazer os patrocínios, é para fazer um pezinho de meia, mas também para ter o melhor, investir o melhor possível na nossa carreira no esporte. A minha casa não é gigante. Eu não vou conseguir dar 70 bilhões de voltas no corredor e se eu der, o Thor, que é o cachorro que fica me atrapalhando, vai ficar correndo atrás de mim e eu vou acabar me machucando. Ele que vai me morder. E aí eu conversei com uma academia que estava alugando Legal. esteira. Consegui uma esteira muito boa, que não é uma esteira que você coloca velocidade, mas sim que você impõe velocidade, que é a mecânica, a que chega mais próximo de correr numa pista. A Biorritmo me emprestou uma bike, comprei peso, comprei o que eu precisava, o resto tô dando meu jeito, sendo criativa. E eu treino. A internet tá aí Legal. para isso, sabe? Então, tô treinando, tô dando meu jeito. E sei que no momento não é a melhor condição do mundo. Pensando numa China, por exemplo, que a China parece que a quarentena dos atletas foram dentro do centro de treinamento deles.
Então, não é a melhor Ah, condição do mundo considerado da China. Mas é a melhor condição que eu tenho agora. Eu sei que é o melhor que eu estou fazendo. Torço muito para a vacina vir. Muito de coração. Meu preparador físico aqui, o Vitão, já tá me mandando treino aqui em cima. Vai ficar descendo mensagem direto com o treino. Eu já tô chorando. Porque os jogos, eles são, minha sincera opinião, e não puxando sardinha, é uma confraternização do altíssimo rendimento. A Copa do Mundo é incrível, mas a Copa do Mundo é só futebol. É incrível. Eu uhum. assisti no hospital, tava lá na cama, o médico entrando para ver quem fez gol, eu torcendo junto. É incrível. Só que os Jogos Paralímpicos e Jogos Olímpicos são o máximo de modalidades possíveis. Sim. Então, tem vários atletas de várias modalidades, com várias idades, de vários, quase todos os países, com várias religiões e várias histórias, e todo mundo lá junto. Então, tô dando meu jeito e tô torcendo também para ter a vacina, e aí só vou voltar a viver em 2026. Verônica, eu vi um post que você colocou, acho que é até legal a gente falar aqui nesse live, que vai ficar no YouTube, no canal Paralímpicos Brasil no YouTube. Eu vi que vocês estão organizando um evento SOS Corredores. Sim. O que é isso? É legal divulgar, né? Porque eu vi lá que realmente os corredores de rua, muitos dependem das corridas que não podem acontecer, né? O mundo inteiro está cancelando tudo que é evento, né? Uhum. Cara, assim, se até o pessoal de altíssimo rendimento, de altíssimo rendimento, quando eu falo Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, muitos têm dificuldade de patrocinadores. Imagine aqueles que não são de Jogos Paralímpicos, Olímpicos, mas estão numa elite de corrida de rua, sabe? Eu tenho os meus patrocinadores, tenho os meus parceiros que estão comigo há muito tempo, mas tem muita gente que não tem. E existem Quais muitos são os seus corredores. patrocinadores? Quais são os Oi? seus patrocinadores? Quais são os seus Hoje eu tenho a patrocinadores que é Nike. legal da gente falar? Hoje eu tenho a Nike, que é meu mais antigo parceiro, patrocinador. É, eu falo que é um casamento, que eu não pretendo ter divórcio. Até hoje fico meio boba quando falo dos meus patrocinadores. Tem a Petrobras, que está comigo desde o Legal. ciclo do Rio 2016. Tenho também o time São Paulo, que é uma bolsa do governo de São Paulo, que não suspendeu mesmo em tempo de pandemia. Tenho a Ginomoto, que é Uhum, suplementação. Tenho também a Nestlé e a Nescau, uhum. que não gosto quase nada de Nescau, sabe? Nada, nada. Não tomo, não. Não tomo, não. Toda vez que eu vou lá, eu pego todos os produtos que tem. E são esses. Quem Legal. sabe Agora você não continua a pinta história mais do. um por aí, né? Sim. E Tem que aí, falar do patrocinador sempre. eu amo. E aí, sobre o SOS Corredores de Rua, tenho muito pessoal da Elite que não. Meu preparador físico acabou de entrar, Vitão. Beijos pra você, meu querido. Eu estou vendo as mensagens, mas eu não consigo responder. É, do SOS Corredores de Rua, é o pessoal da Elite que. Agora descobri, valeu. É o pessoal da Agora Elite descobriu. que, que vive de corridas de rua. Não tá tendo corridas de rua por um motivo óbvio. E claro que tem muita gente sendo prejudicada de alguma forma, mas claro que saúde pública em primeiro lugar, vida das pessoas em primeiro lugar. E aí a gente resolveu fazer essa vaquinha com vários influenciadores de vários lugares diferentes, de vários ramos diferentes, atletas ou não, amadores ou de altíssimo rendimento, para tentar conseguir um dinheiro para ser dividido entre esses atletas. Tem homens, mulheres, já teve atleta que foi guia, já tem atleta paralímpica lá no meio. E no dia 6 de junho, para comemorar tudo isso e como forma de agradecimento, a gente vai fazer uma live de 10 horas, das 8 às 18, em que os corredores, todos os corredores, alguns dos corredores, na verdade, vão correr de forma solo uma prova de 5.000 metros rasos.
E a cada hora vai entrar um influenciador lá diferente para comentar, para falar sobre. E vai ser muito legal ver o pessoal correndo 5 quilômetros a 13 minutos, 14 minutos. E é isso. Quem puder doar, quem tá aqui, ou se tiver vendo isso no YouTube, entra lá na vaquinha SOS Corredores de Rua, que vai ser muito legal para todo mundo. Legal. Verônica, você falou do treino aí com o Vitão, né? É lógico que a pista faz uma diferença, você falou aí da esteira e tal. Como é que vocês, ou se você já conversou com o Vitão, quando vocês voltarem mesmo à pista, como vai funcionar? Porque a gente tem um programa de esportes, né, na Top FM, a gente fala sobre isso, sobre o futebol retornar, que já está acontecendo na Alemanha, muitos jogadores estão se lesionando, Sim. né, com esse retorno meio muito rápido. Aqui no Brasil eles querem voltar antes da Europa, né? E numa forma muito apressada também. No caso do atletismo, você já conversou com o Vitão sobre isso? Já tem um programa, ó, quando decretar que pode voltar, como é que vai ser? Se tem uma coisa que eu me orgulho, é o Comitê Paralímpico Brasileiro. Isso eu falo. Vi que você conversou com o Isael, nosso presidente. É. Então, assim, se tem uma Israel é coisa. parceiro de tempos. Mentira! Verdade, verdade. Só dá um oi, oi, Zé. Beijos. É, Se tem uma coisa que eu realmente me orgulho é o Comitê Paralímpico Brasileiro, é a organização, é a evolução, é o nosso Centro Paralímpico Brasileiro, que é um centro de referência no mundo, um dos 5 maiores do mundo. E, eles estão fazendo muitas reuniões. Existe reunião de treinador, preparador físico, psicólogo, nutricionista, fisiologista com nós atletas, em grupo, solo, eu e eles, questionários toda segunda, toda sexta, para eles conversarem, ver o que está acontecendo, pessoal das ciências atuando também. Existe reunião que atleta não está, que são as reuniões dos treinadores, psicólogos, fisiologistas, entre eles e com a direção técnica e a presidência, que é o Misael. E pelo que eu sei, ele já tem vários planos para a volta. A gente não vai voltar no susto. Parece que tem um plano A, B, C, D, E, F, Z, até chegar no Z e depois A1, B1, e aí vai. Até onde eu sei, um dos planos até agora é que voltaria somente ao altíssimo rendimento no início, em grupos pequenos, e alguns grupos, os que têm uma imunidade baixa por algum motivo, como eu, voltariam solo. Os treinadores revezariam de tal forma que esses grupos pequenos, de até 4 atletas ou solo, não se encontrassem. Então, por exemplo, vamos supor que sejam 4 atletas. Entram 4 atletas. Aí os 3 atletas, outro grupo de 3 atletas já está aquecendo. Quando os 3 atletas subirem, os 4 outros já vão ter ido embora. Então não vai ter esse problema. Claro que nisso existem vários outros problemas, como por exemplo, a escolinha não vai voltar provavelmente esse ano. Existe uma parte muito triste, ponto, de que não vai voltar esse ano, é a base. Marcele veio conversar comigo, Karina veio conversar comigo, que é da minha classe. Outros atletas vieram conversar comigo. Só que tem algo que eu prezo muito. Alguém que já passou por 3 cirurgias na cabeça, salmonela, intestino grosso, um AVC e tantas outras internações. Saúde e saúde pública primeiro. Talvez não possa nada acontecer com você, mas pode acontecer comigo. Talvez não possa acontecer nada com você nem comigo, mas pode acontecer com o meu treinador, que já é grupo de risco. Sim. Então existe todo um plano. Esse é meu orgulho da organização do CPB e da organização que inclusive está tendo agora. Que os nossos 3 treinadores, a Mauri, Fábio Dias e o Everaldo, se revezando entre os atletas, o fisiologista, o Thiago Lourenço, mandando questionário, vendo questionário toda segunda, toda sexta, se tá com dor, o horário que tá dormindo e como que tá indo. O Vitão, preparador físico, acabando com os atletas. Eu saio sempre com dor. E assim, eles se organizando de uma forma incrível.
eu até falo que deveria ser um grande exemplo, o Paralímpico, para outras confederações, para outros comitês, falando a nível mundial, até pela nossa Uhum. forma, até pelos nossos presidentes. Eu cheguei na gestão do Parsons, do Andrew Parsons, que hoje é presidente do Sim. Comitê Internacional Paralímpico. Isso não é pouca Uhum. coisa. E aí a gente sai do Sim. Parsons para o Misael. Nós, do Paralímpico, por incrível que pareça, não temos medo. Não vamos ter medo do próximo presidente depois do Misael, porque a gente sabe que ele não está sendo preparado 2 dias antes, um mês antes, que é uma questão política. A gente sabe que esse presidente, essa presidenta está sendo preparada, ó, muito tempo antes. Então, tenho muito orgulho. O Misael era vice, né, do Andrew quando estavam, né? Então, quer dizer, Aprendeu é, tudo. exatamente, E ninguém precisa. exatamente. E ninguém precisa ser cópia de ninguém, sabe? O Andrew tinha um perfil diferente do Misael. Os perfis políticos, os perfis de gestores, os perfis de gostos, de tudo. Ninguém é cópia de ninguém. Mas todo mundo sabe como se encaminha cada coisa, onde é cada departamento, o que cada um tem que fazer. Quem está lá, um outro motivo que eu me orgulho dessa organização tão grande, eles sabem o nome de atleta da base, de atleta do alto Legal. rendimento, de todas as modalidades, o que está acontecendo, dos funcionários. Então, é uma hierarquia quase que horizontal. Claro que é uma hierarquia vertical, mas que o modelo é quase horizontal, onde todos têm acesso a todos, e são perfis diferentes, preparações diferentes, mas o mais importante de tudo que eu posso muito dizer sobre essas gestões que eu estive, do Parsons, do Andrew e do Misael agora, Conrado. São exemplos. Dão Sim. exemplo para qualquer um que queira ir. De tudo, do centro aos funcionários que estão lá, a preparação dos atletas, aos dias do RH, festas de finais de ano para funcionários, a forma como são tratados. Então, realmente o CPB é um lugar que dá um exemplo. Nunca foi uma puxação de saco, uma sardinhagem, sempre foi de coração. E tanto que eu falo para todo mundo do orgulho que eu tenho de estar lá. E realmente conversei com o Misael e o Misael, o Andrew fez um grande, administrou muito bem nos anos que esteve à frente, mas o Misael, ele tem uma pegada que ele mudou um pouco da questão da inclusão social no Exato. CPB, né? Ele mudou isso daí. Hoje você entra no site do CPB, está lá onde você pode ser um atleta paralímpico, você pode buscar informações. Isso eu falo que o Misael deu alguns passos à frente. Evoluiu A que é uma coisa criação normal. da escolinha, do centro de formação, que é uma criação que ele tanto orgulha. Cara, isso é genial. Isso é genial. É, Fazer parceria com as prefeituras, foi de prefeitura em prefeitura, conversando com cada gestor, um trabalho de formiguinha, que existe uma sim, verba para pessoa com deficiência e um demais para pessoa com deficiência, com qualquer tipo de deficiência, se reconhecer, se entender, conhecer teu corpo e ver que não tá sozinho no mundo, no lugar de esporte paralímpico. Onde mais uma mãe, um pai, uma avó, uma tia, o tutor, a tutora vão ver que o seu filho, o seu tutorado, o seu sobrinho, o seu neto não é um coitadinho, mas que sim pode ser o sim, mais rápido do mundo, pode ser o melhor nadador do mundo, pode ser tudo o que quiser, não só no esporte. Lá tem mostrado muito e eu tenho até um moleque, eu chamo ele de moleque já, que entrou lá e é o meu grande orgulho. Acho que todo atleta lá, todo mundo que está lá tem um grande carinho pelo centro de formação, que é o Thiago. Eu encontrei o Thiago no projeto Vida Corrida, que é patrocinado pela Nike, que só dando um oi para a Tatiele que entrou. Oi, Tatiele, grande corredora. E aí o Thiago, ele tem paralisia cerebral, estava numa cadeira de rodas
não tinha coordenação motora quase que nenhuma, queria jogar a bola para cá e a bola ia para cima e caía no chão. Só que a mãe acreditava nele, o projeto acreditava nele. E qual que era o sonho dele? Que os amigos da sala pudessem saber que ele sabe ficar em pé. Eis que Thiago vai para o projeto. Em um ano, está participando de um festival correndo 100 metros. Espetacular. Para alguns, é sobre medalhas. Para muitos outros, inclusive para mim, não é sobre medalhas, troféus, recordes, não é sobre nada disso. É sobre o poder de alcançar cada pessoa e mostrar o quão poderosa e o quão grande cada pessoa é. Individual, cada um tem o seu jeito, mas quão gigante cada pessoa é. Então mostra... o Andrew fez um excelentíssimo trabalho no altíssimo rendimento. Elevou o altíssimo rendimento a outro patamar. Muitas coisas que ele fez na época dele está refletindo até hoje, como, por exemplo, o Tomás Moraes, que ficou em segundo lugar no 400 metros raso mundial, ele estava sendo numa época do Andrews, que veio de Paralimpíadas Escolares. E hoje é o segundo melhor do mundo e não tem nem 20 anos, moleque, você entende? E aí, e de outra forma, o Misael mostra para pessoas como o Thiago e família dele que ele pode ser o que quiser. Sim. Então é algo que eu sou suspeita. E a gente está aqui também com o Geraldo Nunes, que é um jornalista que tem uma história espetacular, o Geraldo, né? Ele foi um dos primeiros jornalistas a falar de Paralimpíadas, de esporte paralímpico, na década de 80, na Rádio Bandeirantes. Ele está acompanhando aqui, né? E o Geraldo, ele é uma pessoa com deficiência, e ele fala que realmente que o esporte paralímpico, ele é a salvação, às vezes, de muitas pessoas. Mas eu queria tocar num ponto que você falou, te agradecer, porque o Instagram só deixa 1 hora, né? Ai, e nós estamos na reta e nós falamos bastante. Inclusive, o cachorro estava querendo participar da live aí, você viu, né? Eu tô vendo, outra coisa que eu queria perguntar aqui, que eu fiquei curioso. Eu estava aqui falando com você e tal, né, de marcando. Você, Weber, agora eu tô na massa corrida aqui. Eu falei, mas que a Verônica tá fazendo, gente? Eu falei pra minha esposa aqui, eu falei, mas que essa menina tá fazendo? E ser baforida ali, o que você estava fazendo? Foi horrível. Ai, cara, eu vou criar um canal no YouTube, né? Um canal no YouTube, quero fazer mais coisas. A equipe que eu criei, eis que eu inventei, que vai ter inglês, que vai ter educação financeira, que vai ter tudo. Eu falei, quero um lugarzinho legal pra mim. Quero um lugar legal pra mim. Entendi. Vamos reformar o quarto? Era uma coisa que eu queria faz tempo. Eu e minha mãe, vamos. Fizemos todos os móveis. Eis que me ligam. Semana passada, falou assim, em 20 dias tá aí. Pintar a parede, dar um jeito na escada, que aí tem uma escadinha aqui, que meu quarto pequenininho tem uma escadinha que leva para um closet. Sim. E aí eu queria dar um jeito na escadinha que tinha alguns furinhos, de tanto cair coisa no chão. E aí eu comprei uma sacorrida e fui lá passar, sem pesquisar na internet, né, meu querido? Nossa! Todo mundo só falava pra mim, ai, o poeirão. Eu ficava, que poeirão que nada. Eu não tô conseguindo entrar lá. Eu fui assoar meu nariz, saiu branco. Eu tô mal. Eu não tô sério mesmo. Meu dedo tá assim. Porque eu fiquei passando o dedo, né? Assim, pra arrumar os cantinhos. E minha mãe, não passa o dedo. Aí eu falei, papai, passa. Por que eu não posso? Aqui, o que aconteceu? Pra gente fechar, Verônica, você tocou, eu ia falar do ponto importante. Que eu acho que vale para as pessoas que estão acompanhando e o que você falou, porque o que eu percebi nesse tempo que eu converso, hoje mudou muito o pensamento. Né? Eu sei que o senhor José Dimas, a dona Josenilda, incentivaram vocês muito no esporte, né? Incentivou você muito no esporte, mas com muitos que eu conversei na minha vida, existe essa questão que às vezes o pai coloca o filho
não, pelo menos na época que conversava, não tinha muita informação. Hoje a coisa mudou, mas colocava uma proteção, uma redoma em volta do filho e tinha exatamente medo disso, né? Do preconceito, do bullying hoje, né? A palavra do momento, tal e etc. E fechava, não é, o filho. A gente tem algumas histórias espetaculares de alguns atletas paralímpicos que eles são atletas porque tinham que ser, porque tinham dificuldade de sair de casa, né? Um cara foi lá, arrancou e levou lá para treinar na força e conseguiu, o cara virou o melhor do mundo e tal. Então, eu queria te agradecer pelo bate-papo. Você é simpática, tem uma energia espetacular. Você falou várias vezes da questão da sua vida, das coisas que você enfrentou, né? Você é um grande exemplo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais, né, que tem às vezes a criança em casa, né, a criança com deficiência, e às vezes protege demais e às vezes é o que você falou, às vezes está lá em casa um super atleta, né? Então, mandando um beijo para a Beth Gomes que acabou de Beijo! entrar aqui, que vai participar na segunda-feira às 5 da tarde no bate-papo também aqui no Paralímpicos, mas vamos lá, Verônica, a sua mensagem para essas pessoas, para esses pais, enfim, e a mensagem que você deixa é de superação, etc e tal, mas é uma mensagem muito legal porque você transmite essa energia, Verônica. Na verdade, minha mensagem são duas mensagens bem curtas. A minha primeira mensagem é para os pais e para todos aqueles que, que têm filhos ou que tem alguém que ama. Deixa viver, deixa jogar, deixa brincar, deixa sujar, deixa. A criança tem que viver, tem que aprender, tem que se divertir. Se o que ela ama é jogar ping-pong e futuramente ela quer ser um excelente tenista de mesa, ela vai ser. Se o que ela ama é uma criança brincar com carrinho e o menino brincar com bonecas, deixa eles viverem, deixa eles crescerem. E para agora, os pais com criança com algum tipo de deficiência, ou para as pessoas que têm agora algum tipo de deficiência, lembrem-se que todos nós temos alguma diferença. Existem pessoas altas e baixas, gordas e magras, com olhos claros ou escuros, com cabelos compridos ou carecas, pessoas com mão sem mão, com pernas sem pernas, andantes, cadeirantes, que enxergam ou não, que têm paralisia ou não. Então, o que nós somos é somente mais uma pessoa diferente. O que você quer fazer, faça. O que você quer viver, viva. Muitas vezes não é fácil, principalmente vindo de uma sociedade, e não digo nisso a nível Brasil, mas a nível mundial, em que ainda existe muito de coitadinho, algo capacitista, algo mais sempre no diminutivo. Mas você só vai estar no diminutivo se você quiser estar no diminutivo. Minutinho. Nossa, eu falo Isso. tanto que aí fica assim. Se você quiser estar no aumentativo, você vai estar no aumentativo. Se você não quiser ter nada, você vai ser o que você quiser. Repetindo, é difícil, mas você consegue. Repetindo, não ter mãos. Se você não ter mãos, você vai ter o seu jeito. Se você não tem pernas, você vai ter próteses. E só para deixar um último recado que eu vi que sobre que a Jéssica também já comédia entrou aqui, mas já falando dela e de outros cadeirantes para representar todos aqueles que têm algum tipo de deficiência, dizem por aí, não sei quem foi que começou a dizer, que deficiente é coitadinho, pequenininho, fraquinho, devagarzinho, bobinho. Dizem por aí também que mulher é mais fraca do que homem, é mais lerda do que homem, não é tão inteligente quanto o homem. Então a gente pode pegar duas dessas coisas. Uma mulher cadeirante deficiente, que é uma mulher. Só para falar, enquanto os olímpicos, homens, tentam bater o recorde de 2 horas na maratona, nos 42 quilômetros, 193 metros, as mulheres cadeirantes já fazem 1h40. Então, enquanto eles tentam bater, as mulheres já têm 20 minutos a menos. Deficientes, mulheres. Então, se você quer ser um coitadinho na sua vida, você vai ser um coitadinho na sua vida. Se você quiser ser um gigante, uma gigante, você vai ser. É isso.
É isso aí, independente da condição. Independente, Independente. É independente da isso aí. condição. É isso aí. Maravilha, Verônica. Obrigado pelo bate-papo, foi espetacular, né? Uhum. E esse bate-papo vai ficar lá no YouTube, no Paralímpicos Brasil, e também na página do Paralímpicos Brasil aqui no Instagram. E parabéns, boa sorte aí na Obrigada. sua carreira, nos seus estudos, né? Obrigada. E bom, a gente vai te ver em Tóquio, né? No Mundial, que agora você se prepara, que agora todo ano vai ter competição gigantesca, entendeu? Vai se preparando. Posso só deixar um último recado, convite? E do SOS, repete o SOS, deixa esse convite que você vai fazer e também fala dos seus patrocinadores, que senão como é que faz? Pessoal, SOS Corredores, uma vaquinha para ajudar o pessoal de elite, Meu irmão chegou aqui. Então entrem, ajude. Se você não puder ajudar, compartilhe. Compartilhar já é uma ajuda. Segunda coisa que eu acho também muito legal de falar criamos a equipe Nauru e a equipe Nauru tá aí para fazer história no esporte. Então, se você tem vontade de fazer esporte ou você tem vontade de ajudar no esporte, estamos aceitando voluntários e a gente está aqui para ajudar todo mundo que quiser. E também para agradecer. Como faz para entrar em contato, Verônica, com a Nauru? Time Nauru no onde? Instagram, no Facebook. Tá. A gente responde super Pô, é rápido. só entrar na sua página e buscar lá o Nauru que vai ter, né? Exato. Já Boa. tá lá, tem um post que eu tô toda verde, é esse. Boa. E agradecer também pelo convite, agradecer pelo que você está fazendo, dando espaço para a gente falar. Parabenizar, desde já estou na torcida, foi algo muito gostoso, muito legal hoje. Valeu. E também desde já agradecer todos os meus patrocinadores que estão comigo, a Nike, a Nescau, a Ginomoto, o time São Paulo, o time Petrobras, todos que estão comigo, e dizer que sim, o esporte paralímpico e olímpico tem jeito, o esporte paralímpico e olímpico vai dar certo. Obrigada. Valeu, Verônica, obrigado, viu? Beijos, até! Agradecendo todo mundo que está aí no live e informando que na segunda-feira um bate-papo às 5 da tarde, às 17 horas com a Beth Gomes. E eu estou aqui em Peruíbe, o programa que eu apresento é na Top FM de São Paulo, é na Avenida Paulista, mas a gente não pode ir para lá. Então fico aqui em Peruíbe, eu vim para Peruíbe por causa da minha família, eu tenho o meu filho que nasceu há 3 meses, então a gente tirou lá de São Paulo, o prédio tinha alguns casos, a gente correu. Eu estou em Peruíbe e eu descobri pelo site do Comitê Paralímpico que existe uma casa aqui em Peruíbe, litoral sul, extremo litoral sul de São Paulo, que a pessoa que quiser ser paralímpica pode ir lá, então eu vou descobrir que esporte tem lá e vou trazer para vocês, com tá certeza. Bom? Verônica, obrigado. Viu? Beijo. Tchau. Portanto, é isso, galera. Paralímpicos Brasil, a gente volta segunda-feira às 17 com a Beth Gomes, que tem o recorde mundial do lançamento de disco, lançamento de peso. A mulher gosta de esporte, entendeu? Jogou vôlei, depois jogou basquete, cadeira de rodas. A Beth Gomes conosco na segunda às 17. Obrigado pela audiência. Tchau.